Você acompanha a partir de agora o programa Portas Abertas, o programa oficial da Prefeitura de Juína. Produção e edição Departamento de Comunicação, Prefeitura de Juína. Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Portas Abertas. No programa de hoje vamos falar sobre o trânsito de Juína. Fique conosco. E você que está nos acompanhando, quer participar, quer ganhar uma moto, quer ganhar carros, quer ganhar televisores, basta você participar desta campanha de nota premiada. Adquire o seu cupom e pegue sua nota, troque por cupom que você vai estar concorrendo. No dia 29 agora será o terceiro sorteio. Vamos sortear mais uma moto para você, portanto participe. Mas como eu faço para trocar a minha nota fiscal por cupons? Venha na Prefeitura Municipal, na recepção da Prefeitura, durante todo o dia. Tem sempre um recepcionista à sua inteira disposição para fazer a troca da sua nota fiscal por um cupom e você concorrer à nota premiada. No dia 29, nós vamos sortear mais uma moto para você. A Prefeitura vai sortear mais uma moto para você. Hoje eu converso com o chefe do Departamento de Trânsito do município de Juína, o Coronel Monteiro. Coronel, boa tarde, prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Samuel. A satisfação é nossa, é sempre bom participar desse evento jornalístico e a gente pode transmitir alguma coisa para a comunidade, né? Por falar em transmitir, o Brasil está em campanha de trânsito. Nós estamos no mês rosa, sempre trabalhando aí na conscientização do trânsito. Esses trabalhos são válidos, né, Coronel? Uma coisa tem que se admitir no Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Ele dá suporte aos departamentos estaduais para que faça esse tipo de atividade. E, Samuel, eu tô nessa seara aí desde 84. E desde 84, os Detrans, eles fazem esse tipo de atividade, de projeto, de conscientização. O que falta, na realidade, é as pessoas, de fato, os condutores de veículos, se conscientizarem. Eu sempre digo que os governos, seja municipal, estadual ou federal, eles cumprem o seu papel e oferecem essa ferramenta de informação. É mal aproveitada por aqueles que acabam que tiram sua CNH e estão aí na rua de qualquer jeito. Coronel, o senhor não acha que esse trabalho de conscientização talvez teria que voltar para a base e conscientizar uma criança para quando ele se tornar adulto ele já esteja consciente do que você pegar pegar o carro no meio do caminho? Pois é interessante essa colocação, porque desde que nós assumimos ali a função de diretor do Departamento de Trânsito, nós participamos efetivamente de projetos nas creches, né, nos centros infantis, e ali surte o efeito. Você percebe que as crianças são as mais interessadas, e por diversas vezes eu estou nas ruas e mães, ou própria criança, nos chamam e relembram aquilo que nós falamos, né? Uhum. E isso nos enche de satisfação, porque aí o nosso papel ele está sendo cumprido efetivamente. A gente tem a consciência que está ali uma criança que ela assimilou, e a gente, para fazer isso, tem que ter muita paciência mesmo, porque são crianças muito pequenas, mas que cobram, às vezes, dos pais. Quando sai com os pais nos carros e o pai está sem cinto de segurança, ele cobra. Olha, o coronel esteve tal dia ali e tal, e falou que tem que andar com cinto, eu tenho que andar no banco de trás. Né? Isso me dá a certeza quase que absoluta que a gente tem que começar da base. Eu frequento e também faço algumas palestras em autoescolas com aquelas pessoas, futuros condutores de veículo, e a gente percebe que mesmo sem CNH, você olha na frente da autoescola, está cheio de carro e motocicleta. E a pessoa está lá dentro fazendo a primeira CNH. Então alguma coisa está errada. Essa prática que existe, só dando aí sequência que o senhor colocou, uma prática aqui no Brasil que já existe, as pessoas compraram um veículo, quando ele não compra novo, mas ele compra de segunda mão, para depois ele pensar em carteira. Aí ele fala, comprei um carro, agora eu tenho que tirar a carteira. Não é assim?
Essa é uma verdade absoluta, né? Eu comandei aqui a regional dessa região noroeste e que eu observava muito isso. Mas não é só aqui, porque é mais facilmente você ir ali numa empresa revendedora e comprar o seu veículo, independentemente de você ter ou não a CNH. E é muito comum acontecer isso aí. Ele vai rodar ou vai conduzir o seu veículo até o dia que a polícia militar fizer a abordagem e vai fazer a apreensão do carro ou da moto. Até lá ele pode se envolver num acidente. Por pior que seja o curso de formação de condutores, ele te dá uma noção de como você deve transitar pelas ruas e avenidas da cidade. Te dá uma noção. Né? Ele te faz estudar e ler alguma coisa sobre isso. Você não tem CNH, você não fez um curso de formação de condutor e você tem um veículo, aí fica muito difícil. Não tem uma formação, né? Não tem um conhecimento e às vezes, até por inocência, comete certos abusos de trânsito. Mas falando de Juína, vamos entrar aqui. Quantos redutores eu tenho visto, e a população de Juína tem visto, que aumentou a quantidade de redutores de velocidade? O senhor sabe quantos já foram construídos em Juína? Em média, algo em torno de 65. Não tem de cabeça aqui. Muita gente é contra. Eu tenho recebido algumas críticas, né? Mas está montando muito redutor de velocidade, tal e coisa, não precisa disso tudo. Lê do engano. Você que mora aqui, módulo 1, 2, 3, 4, exercite um passeio na cidade com a sua família e vai lá num bairro mais distante, numa rua ou avenida como a Cuiabá, que colocamos 2 redutores de velocidade e antes era quase 500 metros de pista livre. Sente ali com a sua família, com um filho de 2 anos, 5 anos, na calçada, num horário de pico, e fique ali e preste atenção. Né? Você vai ver como era a velocidade, ainda em algumas ruas. E não preste atenção no seu filho. Seu filho escapar da calçada vai ser atropelado. Então, o que nós recebemos de baixo assinado, pedindo redutores de velocidade nas ruas, e recebemos até hoje. O secretário também de Infraestrutura, Renato Uso, recebe até hoje, todo dia. Porque ninguém aguenta mais. É aquela falta de consciência. É aquela falta de consciência que as pessoas, infelizmente, é uma minoria, mas essa minoria prejudica bastante. E o redutor de velocidade também é uma questão de educar o trânsito, né, o coronel? Eu acho que deveria piorar um pouquinho. Deveria fazer, em vez do redutor normal, que é tipo 1, faz ao contrário, né, que também é legal. Você faz o buraco, claro que você vai passar o asfalto, né? Porque, olha, Salmo, se você andar e você é uma pessoa inteligente, já andou e é observador, você vai ver de tudo nas ruas e avenidas. Não é privilégio só de Juína. Eu estive em Curitiba, agora passei 30 dias lá com meu filho e eu ficava olhando da porta do apartamento, da janela do apartamento do hospital para uma BR. E é uma loucura. Uma loucura a velocidade acima da permitida. É o que acontece aqui. Os acidentes. Mas eu não vi o quebra-mola. Não tem a placa, mas não é pintado. Se você estiver na velocidade que é posta, disciplinada com a placa de sinalização, e as ruas Avenida Juína tem 30%, 40%, você vai ver o redutor de velocidade, você vai diminuir, vai ter a frenagem ideal, não vai ter problema nenhum. Os acidentes deixarão de acontecer nesse número imenso que está aí. O exemplo nós tivemos recém agora, 3, 4 dias atrás, né? E um motociclista, me parece, me corrija se eu estiver errado, patrolou, como se fala, um quebra-mola, acertou uma motocicleta lá, machucou uma criança, a condutora, aí vira, porque velocidade acima da permitida. Aí, meu amigo, aí não tem providência adotada pelo município, através do departamento de trânsito, para resolver. Falta de conscientização, não tem jeito. Aí tem que falar todo dia.
O senhor falou há pouco aqui sobre a questão do que nós chamamos aqui de redutores de velocidade, estamos falando de quebra-mola. Tem o quebra-mola feito no morrinho e tem o outro que é em U. O senhor disse que é permitido por lei esse quebra-mola em U, que é aquele cavado? Sim, é permitido. É permitido. Agora, esse eu preciso avaliar em que condição, mas ele é permitido, tem lá, tem o modelo, tem tudo. Esse realmente, a pessoa que passar em velocidade, as molas vão quebrar mesmo, né? Quando nós assumimos a função, o que nós observamos? Que tem alguns redutores de velocidade que estão fora do padrão. Eu cito um, em frente ao do Correio, a agência do Correio. Ali precisa dar uma ajeitada nele. Então, para ficar legal, para você ficar dentro do padrão, né, conforme orienta o Departamento Nacional de Trânsito. Pronto, aí isenta de qualquer responsabilidade da Prefeitura. Isenta. Você sinalizou, está padronizado aquele redutor de velocidade e acabou. Mas, em geral, são esses normais, diferencia um pouco, é um pouquinho maior aqueles que são construídos nas rodovias, que é um pouquinho maior porque a velocidade é maior. Rodovia é outra providência com relação a tamanho de placa, a tamanho de redutor de velocidade, é outra história. É uma outra sinalização, são bem maiores, né, as placas. A velocidade é maior, as placas são maiores. O quebra-mola também, né? Também é maior. Tá certo. Foram construídos também, Coronel, em Juína, semáforos. Quantos semáforos foram colocados aqui em Juína? Sim. Foram colocados 3 aparelhos semafóricos, né? 3 aparelhos semafóricos. E parece que foi adquirido, eu não estava aqui, adquirido mais um aparelho que está definindo aonde colocar. Quais as ruas prováveis que irão receber esse quarto ali aparelho? Próximo ao Hospital São Geraldo, ali, né, que é um daqueles cruzamentos que ali tem um probleminha, né, que pode ser solucionado colocando uma via, um sentido só, numa avenida daquela. Casquete, eu não sei o nome, nunca lembro o nome de rua. Ele é Cristiane Casquete. Cristiane Casquete. Isso. Ou aquela um sentido para essa, que vai até o supermercado Pascoaloto, ou e também outro sentido para aquela rua que passa em frente da catedral. Que acho que aquela é Homens e Horas. Homens e Horas, justamente. É isso aí. Então, avaliando, mas para você fazer essas mudanças, você tem que ter materiais, tem que ter placa, porque quando você coloca uma placa avisando que a partir de tal dia não vai ser permitido tal sentido. Uma placa informando. Esse é o procedimento correto. E já vai colocando as placas de sinalização proibindo dobrar direito e esquerda. Naquelas avenidas que vão entrar nessa rua. Naquelas vielas ou travessas que entrarão nessa rua. Então, para quando você retirar aquela placa informativa, está pronta a rua. Porque se acontecer algum problema, a primeira coisa que o delegado numa investigação vai perguntar, ou o promotor lá numa ação penal vai perguntar, está sinalizado? Não. Está sinalizado. Pronto, acabou a questão. Quem entrou errado, está errado e morre na sua. Assuma a responsabilidade. Então, ali, provavelmente, claro, isso não está definido ainda, mas pode uma rua dessa mudar o traçado dela, né? Que é o caso de ir e vir, tanto ou na Casquete ou na Homens e Horas. Não, né? o caminho é fazer. O caminho é fazer, né? É fazer isso aí. Nós estamos aguardando só os materiais. O projeto que nós temos em mãos, que nós seguimos, é um projeto bastante interessante, contempla isso, como foi feito naquela rua lá entre o Banco do Brasil, que vai lá na Gabriel Miller, e lá paralela a ela, que desce lá da Policlínica até... na Policlínica, né? Que ela passou a ser uma única descendo, né? Melhora muito. Melhorou bastante, educou bastante o trânsito e tirou um tráfego muito grande. Tudo que a gente acostuma com uma situação, você altera essa situação, por menor que seja essa alteração, ela incomoda. Num primeiro momento incomoda, todo mundo faz bico, vira, acha ruim, mas depois, olha, eu estava errado e deu certo. E deu certo. Falando ainda dessa questão de ruas, em alguns lugares foram criados agora rotatórias, entre elas aqui na Avenida Central, na Mato Grosso, ali próximo ao Sicredi, criou-se uma rotatória. Isso ajudou? A rotatória, qual que é o problema aqui em Juína? É o seguinte, o espaço entre os canteiros centrais
vamos falar ali da próxima feira, próxima o Docilar, essas rotatórias, início da Avenida Mato Grosso. É o distanciamento dos canteiros centrais. Fica muito largo. Então, os carros chegam, eles não sabem, não têm noção de que direção ele entra e vira uma balbúrdia. Mais uma vez, a gente se apega ao projeto, que quem fez o projeto é um arquiteto urbanista do Detran, foi pago pelo poder público para fazer e fez um trabalho de excelente qualidade, prevendo tudo, né? Então foram contemplando aí as rotatórias. Ele prevê, inclusive, se arrumar a rotatória que tem em frente da antiga sede da CO, que tem uma rotatória meio perdida ali. Sim. Tem uma rotatória, então, o que ele propõe? Aquele canteiro em frente da hoje Secretaria de Educação, ele encosta, ele vem mais próximo da rotatória. O canteiro central em frente ao Corpo de Bombeiros ali também dá uma encostada e diminui essa distância, que ali o problema é de distância. Então, se a gente debruçar nesse projeto, ele é perfeito, arruma bastante. Ali é um problema de distância e que gera indecisão, né? Não, e a velocidade que quem desce do bairro São José Operário vem numa peia danada. Ninguém chega ali para entrar naquela avenida em menos de 60, 70 km por hora. Aí não, mas não tem rotatória que resolve. É o que a gente volta na conscientização. Velocidade, todas as ruas e avenidas de Juína têm no mínimo uma placa que disciplina a velocidade. Ninguém segue. Paciência. Coronel, nós vamos ao intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho e eu quero falar com o senhor sobre a questão da Avenida Londrina rotatória no módulo 5. Participe do programa Portas Abertas. Críticas, sugestões ou faça perguntas através do aplicativo WhatsApp 9230 7744. Informação é da sua conta. Olá pessoal, aqui é o Homem Vinheta da Hora do Ronco e eu tenho um recado especial. Chegou a hora de pagar o seu IPTU e ficar em dia com Juína. Pague à vista até o dia 25 de maio e tenha descontos de até 20%. Né não, Pidôncio? Gente, você pode pagar em até 6 vezes sem juros. Só assim, Juína vai ser uma cidade ainda melhor, né, Vinheta? Seu IPTU bem aplicado, Juína fica bem melhor para você. Prefeitura Municipal. Trabalho e transparência. Programa Portas Abertas. Voltamos a falar com o Coronel, o chefe do Departamento de Trânsito de Juína. Coronel, no bloco anterior eu falava sobre a questão daquela Avenida Londrina no módulo 5, as rotatórias que estão sendo criadas ali. Ali em frente ao Posto Marinha, para que as pessoas possam identificar melhor, é uma rotatória já definitiva ou ela ainda vai ser reajustada, alguma coisa pode ser mudada? Tem que melhorar a sinalização, né? Eu entendo que ela está ali para as pessoas, os condutores já irem acostumando, mas ela ainda precisa dar uma melhorada, né? Por exemplo, o que eu vi muito, a gente vê muito aí fora, a proposta é fazer um triângulo quando você desce da Avenida Londrina, com tachão, pode ser feito com tachão. Você faz um triângulo antes da rotatória, né? Dando sentido, no sentido um semicírculo, né? E puxa para cima esse tachão e faz um triângulo, mostrando que aquele cidadão, aquele condutor de veículo que desce a Avenida Londrina, destino ao centro, ele não pode entrar à esquerda naquela rua do lado do posto M5. Para entrar ali, ele tem que fazer a rotatória. O triângulo é para isso. Eu acho que é necessário, precisa. As pessoas, terem algumas pessoas inconsequentes,
a velocidade ainda coloca em risco, né? Eu acho que tem que ter uma forma de quebrar essa velocidade, senão vai ficar sempre em risco. Aquele condutor que passa em frente àquela centro infantil e entra na Avenida Londrina para fazer a rotatória, não tem a firmeza, a segurança. Ele chega na rotatória, ele para, porque ele não acredita que a pessoa que está subindo, descendo, ele vai parar. Quem está subindo tem um redutor de velocidade que faz amenizar a velocidade, então dá tempo para ele fazer a rotatória e pegar o sentido da Avenida Londrina ou atravessar para aquela rua, seguir em frente. Mas eu vejo o receio das pessoas com relação àqueles veículos que estão descendo a Avenida Londrina. E realmente está perigoso, porque a pessoa vai acabar parando no meio da rotatória. Ele chega na rotatória, ele para, e a função não é essa. A rotatória, ela direciona o tráfego, o sentido, ela melhora, é melhor que semáforo. Isso está provado. E não está falando aqui por falar. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu estudei sobre isso aí. Antes de vir aqui, a gente lê bastante. Antes de assumir a função, há 2 anos atrás, eu debrucei em leitura. Então, precisa melhorar, essa velocidade precisa ser quebrada. Talvez, porque se colocar só a sinalização, tem uns que nem vê sinalização de tão alta que é a velocidade. Vamos fazendo estudo, vamos observando e vamos ver o que dá para fazer. Mas eu gostaria de reforçar o que eu tenho dito sempre. Quem está no corpo da rotatória tem preferência. Você atravessou a rua, entrou no corpo da rotatória, qualquer outro sentido de veículo que vier, ele tem que parar. É cidadania. É cidadania. É exercitar a cidadania, o bom senso. A lei manda fazer isso. Se insistir em não fazer, eu volto a repetir. Nós vamos encher essa rua de sinalização e não vai resolver nada. Até porque aquela rua ali, uma rua de muito movimento, foram criadas e asfaltadas outras ruas que dá acesso ao módulo 5, módulo 6, linha 4, tudo que saem por ali, mas os trânsitos realmente concentra ali. Neste horário agora, horário que as pessoas saíram do trabalho e estão indo para casa almoçar, e o horário que eles retornam, realmente, às 6 horas da tarde, é quase insuportável você passar naquela rua. E é aquela rotatória que vai disciplinar aquele trânsito. Você chega ali e bate dúvidas, né? Já houve alguns acidentes ali, já houve carros que bateu no meio-fio, outros que se chocaram, em virtude da indecisão. Né? É a indecisão, mas é a velocidade acima da permitida. A velocidade, né? Eu só gostaria de justificar uma tomada de posição com relação. Foi sugerido que se colocássemos semáforo lá na Avenida Pato Branco, cruzamento com a Avenida Londrina. Você não pode fazer, eu penso assim, né? Eu trabalhei a vida inteira na Polícia Militar, buscando custo e benefício. O que é bom, o que não é, porque vamos aplicar onde deve ser aplicado. Nós ficamos nesse cruzamento, eu, Sargento G. Soares, uns 3 dias seguidos, meia hora de manhã, meio-dia, tarde. Momentos de pique, você não pode colocar um semáforo onde a maior parte do tempo não vai passar carro, não vai ter movimento no cruzamento. Então nós não podemos jogar fora. Por isso que quando me perguntaram, eu fui contra. Eu acho que tem que colocar semáforo onde realmente precisa. Não que lá num dia não venha precisar. Mas ali é só no momento de pico. Aí é muito pouco. Eu entendo assim, né? Eu dei minha opinião, aí quem decidiu e não colocar. E semáforo? Nosso tempo está esgotado, mas rapidinho. Semáforo, por exemplo, onde foi feita a rotatória, um semáforo não resolveria aquilo ali? Muito tempo. Como o movimento ali é muito tenso, é muito carro, ia ficar muito tempo alguém esperando. Você entendeu? E outra coisa, eu gostaria só de... Está encerrando, né? Então é rapidinho. Fica à vontade. Eu gostaria só de reforçar o seguinte. Nós temos que parar com a cultura de que dentro da cidade tem que andar caminhão, carreta. Temos que parar com isso aí.
Fui numa atividade em Coniza no ano passado e passei por Cotriguaçu. Lá tinha uma rotatória no centro da cidade. Rotatória pequena, não a grandona, uma pequena. E no meio da rotatória a placa: proibido caminhão fazer a rotatória. Então nós temos, a cidade está crescendo bastante. Os empresários da nossa cidade, eles têm que buscar alternativas, porque é inadmissível você ter uma carreta no centro da cidade. Isso precisa ser disciplinado. Quando eu cheguei aqui, tinha um monte de placas. Essas placas, elas foram sumindo, proibido o trânsito de caminhão. Essas placas, elas foram sumindo ao longo do tempo, não sei como, mas elas foram sumindo. Né? Mas isso vai ser regulamentado. O Código de Postura, ele atribui ao Departamento de Trânsito tomar essa providência. Tanto isso como a carga e descarga, disciplinando horário. É preciso. Nós temos que ter consciência que Juína não é mais uma colôniazinha. Não é um distrito pequeno. É uma cidade com 40 mil habitantes, com 25 mil veículos circulando nas ruas. Então nós temos que ajudar a melhorar esse trânsito de qualquer jeito. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Vamos falar outras vezes em outros assuntos, conforme os assuntos vão surgindo. Nós vamos estar falando aqui para estar sempre orientando a população juinense. Muito obrigado. Um abraço, prazer é todo nosso. Conversei com o Coronel Monteiro, chefe do Gabinete de Departamento de Trânsito, chefe do Departamento de Trânsito do município de Juína. Eu quero deixar aqui mais um recadinho. Atenção, hoje às 15 horas da tarde, aqui na Prefeitura, vai ser feita a entrega para o ganhador do segundo sorteio da moto, que ganhou a moto, e também um televisor, que foi a empresa que deu a nota ao cidadão que foi contemplado com a moto. Então, às 15 horas da tarde, aqui na Prefeitura. Se queira vir acompanhar aqui a nossa entrega desta moto, fique à vontade. A todos uma boa tarde, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Portas Abertas, o programa oficial da Prefeitura de Juína.